Tô aqui. Conrado, Vai, vou pedir para você desbloquear a tela só. Pera aí. Vai. Foi? O Guanais está aqui. Foi. Começando a coletiva. Pode começar, Dudu. Guanais, como eu disse agora, eu estou incrédulo com o que aconteceu aqui. Né? Então, os 40 minutos, ganhamos o jogo 2-1. Jogo praticamente controlado, né? O Blues que pouco atacava, era mais vamos ver, né? E aí acabou tomando a virada e agora vai ter que pedalar bastante no segundo turno do quadrangular, né? Boa noite. A leitura foi essa, né? Fizemos até os 40 minutos um grande jogo, né? Controlamos com o placar na frente, marcando, jogando, campo péssimo aqui, mesmo assim a equipe se portou muito bem. Um apagão, né? A cabeça, né? Que determinadas escolhas e tudo muito voltado para o detalhe, né? Nada que a gente já não tivesse preparado assim para um jogo que é um jogo de acesso, é uma final. Então, infelizmente falhamos onde não poderíamos falhar e inclusive nem merecíamos por aquilo que foi a maior parte grande parte do jogo, né? Mas ainda tem 3 jogos, né? Então temos 2 jogos em casa, contamos demais com o nosso torcedor, acreditamos muito na equipe, justamente pelo que foi o jogo em si, né? Então o final do jogo não reflete o que foi o jogo, mas decidiu o jogo, né? Então é isso que é o futebol. O futebol é assim. Infelizmente para nós hoje foi cruel. Guanais, na hora da última alteração que você fez, quando foi a saída do Cássio Gabriel, eu te pergunto por que não o Alisson Tadei ao invés do Eric Bessa, que foi a opção que você escolheu? O Bessa já foi o que iniciou no jogo passado, é um jogador com uma intensidade altíssima, né, para conseguir pressionar, para conseguir ser uma alternativa, e a perna do Dudu já estava pesando para fazer o corredor também. Uma exigência, vou chamar de exigência física, para quem joga nos corredores laterais é mais alta. Aí precisava optar ali, mais jogadores sinalizando, e aí a ideia de ter o Dudu mais para dentro, que também é um cara que consegue, naquilo que ainda tinha de perna para fazer, fez bem, né? Fez bem na fase ofensiva, fez um bom jogo no segundo tempo, melhor até do que no primeiro. Aí simplesmente por características competitivas ali, né? O Dudu também é um meia, e aí a gente optar para ter o Bessa também para ser um jogador de escape, ao mesmo tempo que poderia trazer equilíbrio para a equipe na fase defensiva também. Obrigado, Guanais. Bom retorno na Ponta Grossa. Obrigado. Mel Pires, Rádio FEC. Boa noite, Guanais. Guanais, você sempre fala sobre antecipar cenários, né? E hoje no jogo, os 2 gols do Operário saíram bem no início, tanto do primeiro quanto do segundo tempo. Essa questão foi planejada por vocês? Não, a gente tem que estar pronto para aquilo para tudo que vai ser para o jogo, né? Então, uma bola parada, a gente sabe de zonas que favorecem a gente finalizar para aumentar a nossa expectativa de gol, né? E a gente veio para jogar, né? A gente veio para jogar, então o gol pode acontecer a qualquer momento. Valeu, Guanais, bom retorno. Valeu, boa noite. Leandro Andrade. Boa noite, Guanais. Boa noite a todos os colegas. Professor, você acha que em certos momentos falta o Operário um pouquinho? Marquinho, tá me ouvindo? Caiu aqui. Caiu. Caiu o áudio, Leandro Andrade. Leandro Andrade. Leandro Andrade, está sem áudio a sua pergunta. Última chamada, Leandro Andrade. Passando para o próximo, Fabrício, Rádio CBN. Boa noite, Perdão. Boa noite, Guanais. Quando deu 17 minutos aqui na CBN do jogo, eu comentei até com nossos ouvintes que foi o melhor início de jogo do Operário na segunda fase, contando os 3 jogos. Um Operário dominante, um Operário marcando lá em cima. Eu queria saber se esse é um dos pontos que dá para se levar como positivo do jogo de hoje, onde o Operário foi muito melhor. E outra coisa que eu falei, que o Operário foi castigado no final do jogo, porque não merecia.
Queria uma análise sua sobre quais pontos positivos se pode levar para Ponta Grossa para o próximo jogo contra o Brusque e a sequência do campeonato para buscar o acesso. É bem observado, Fabrício. Isso aí foi um ponto, com certeza, isso sempre a gente funciona melhor quando a gente é agressivo, né? Com bola, sem bola. Começamos o jogo dessa forma e fizemos o gol. E aí, a partir de determinado momento no primeiro tempo, não sei com quanto tempo que foi o empate deles, mas foi o momento que a gente acabou cedendo um pouco mais de terreno e aí foge daquilo que a gente tem como plano inicial, né? De procurar sustentar a nossa pressão mais alta e agressiva possível. Obviamente que nem sempre é possível, porque o adversário também tem qualidade para conseguir romper essa pressão, mas funcionou muito bem. E só nesse determinado momento, no primeiro tempo, que a gente teve essa perda de postura e de pressão. E no mais do jogo, a gente conseguiu equiparar bem a posse da bola. O campo aqui dificulta demais e mesmo assim a gente conseguiu fazer boas escolhas, ter bons mecanismos para jogar também. Criamos alternativas, finalizamos mais do que o Brusque na partida, fizemos 3 gols. Eu acredito que funcionou muito bem e ao longo da competição isso é um dos pontos que tem funcionado muito bem para nós. Então, esse cenário sempre aí, de vários jogos, independente se a gente ganhou ou não ganhou, mas da nossa postura, né? E conseguir fazer isso fora de casa, com certeza foi um ponto muito positivo. A gente fica muito chateado pelo resultado final, que é um absurdo, assim, a arbitragem muito confusa também. Enfim, a gente tem as nossas falhas e eu não quero transferir para ninguém, mas é sempre muito confuso, falta, análise e etc. Então, também tem esse ponto para a gente ficar. Não vai mudar nada, né? Eu reclamar aqui ou não, mas é esquisito, né? O primeiro pênalti pro Brusque lá contra o São José é sempre muito esquisito. Quando analisa, quando não analisa, fizemos palestra pro VAR e o caramba, e é muito confuso para nós aqui de conseguir lidar com os cenários aí. Mas esperança, velho, porque temos 9 pontos para disputar, né? Já fizemos 3, temos 9 pontos para disputar e com desempenhos assim, a gente tem total condição de conquistar esse acesso e a gente está muito chateado, mas a gente acredita pra caramba em tudo aquilo que a gente fez. E o segundo turno é favorável para nós com 2 jogos em casa e aí a gente precisa de ajuda bastante do torcedor para que a gente possa criar aquele cenário que favorece. E aí vamos ver, né? Temos 9 pontos para disputar e 9, 10 pontos, podemos chegar a 12 e a gente acredita ainda que o melhor está por vir. Obrigado, Guanais. Bom retorno. Obrigado. Vamos tentar novamente. Leandro Andrade, 2+1. Leandro Andrade. Bom, não está chegando o áudio do Leandro Andrade. Passando para Felipe Gustavo, Lagoa Dourada. Boa noite, Guanais. Eu queria fazer uma pergunta em relação ao lance ali do pênalti do Alan Godoy. Se você vê que é um lance evitável, se tem como algum defensor, seja aí no Operário, evitar aquele tipo de lance fora da bola, sabendo que tem o VAR. E também uma outra pergunta em cima disso, se o Operário não está se inflamando demais com situações de arbitragem, com situações assim, tomou um gol, se desequilibra e acaba numa ansiedade, se inflamando e perdendo o que tinha sob controle a princípio na partida. Eu queria desses 2 aspectos saber de você. Felipe, vamos lá. Não sei a motivação da pergunta aí, né? Então, tudo é passível de atitude. Eu não estou no lance ali. É uma tomada de decisão do jogador. Todos eles têm confiança total nossa para fazer. Eu não vi o lance para poder julgar, então fica muito difícil para eu poder falar, é evitável, não é evitável. E outra, se eu falar que é evitável, o quão bom vai ser eu responder dessa forma, né? O quão bom vai ser para o Godoy, o quão bom vai ser para nós como equipe. Então, até eu analisar, e aí depois que eu analisar, eu vou conversar com o Godoy. Em relação a inflamar, nós tomamos o primeiro gol e continuou igual, né? Eu acredito que... Então, por exemplo,
Não tem como comentar também do time deles, mas o jogo é cheio de emoção e dificilmente a gente tem que estar equilibrado, sempre equilibrado, né? Buscar equilíbrio. Então, por exemplo, o quinto árbitro veio e nos peitou aqui, o time do Brusque inteiro veio, comemorou em cima da gente aqui. Nós não brigamos, nós jogamos o jogo que tinha que jogar, acertamos, erramos, falhamos no contexto geral, mas inflamar e ser prejudicado porque a gente está desequilibrado, não. Os gols que a gente tomou depois do minuto 40 ali, foram erros ali naquele momento do jogo, mas não porque a gente estava desequilibrado, não porque a gente estava brigando com a arbitragem, nada disso. Foram situações do jogo que a gente, no detalhe, a gente pecou, né? Cometeu uma falta, calma para bater a falta, aí poderia ter... O juiz, não sei se o juiz tinha autorizado a cobrança ou não, aí o juiz mandou, voltou, aí o quarto árbitro interfere, só que em outros lances ele não interfere. Então é sempre muito confuso, cara, porque o juiz tinha mandado parar a bola e bater a falta. Aí o quarto árbitro que autoriza a bater a falta. Aí o árbitro acelera para bater a falta. E aí bate a falta, nós tomamos um gol numa falta, que é totalmente controverso ali, né? Que é muito confuso. Então esse tipo de coisa mexe. Né? Mesmo assim, nós não fomos lá brigar e etc. A gente conseguiu se equilibrar porque ainda tinha jogo para jogar. Infelizmente, a gente apagou de novo. Né? Apagou. Isso são aspectos mentais. Então, a gente precisa, de uma vez por todas, acabar com esses problemas. Perfeito. Obrigado, Guanais. Bom retorno. Valeu, obrigado. Vamos tentar por última vez aí com o Leandro Andrade. Boa noite, professor. Tá me ouvindo agora? Tudo ok? Agora eu tô te ouvindo. Tá ok, então desculpe se a gente repetir alguma pergunta, mas assim, professor, a minha pergunta é direta novamente. Você acha que em certos momentos falta para o Operário furar a bola, como a gente diz na gíria do futebol? Muito do que alguns adversários fazem com o Operário em certos momentos da competição, por ser uma Série C, uma competição que às vezes ela acaba sendo nivelada mais pelo tanto físico, pela questão até do adversário, que às vezes é muito retrancado. Hoje é um jogo em que o Operário teve 2 vezes à frente no placar e talvez fosse franco desde o início até o apito final. E você acha que quando o time está à frente, às vezes também é necessário furar a bola mesmo, como a gente diz na gíria, professor? Boa noite. Não, Leandro, eu não acho, cara. Tava São lances assim, cara, que, por exemplo, o segundo gol, o Gemerson vai carregando a bola, entendeu? Então, temos que pressionar, faz uma falta, alguma coisa nesse sentido, assim, aí sim, né, evitar o que a gente fez o jogo todo, né, mas às vezes é um lance que peca, um lance que falha, e aí, pô, o cara te pune, né, a finalização do centro do campo, então se o cara é canhoto, a gente fechar a perna esquerda dele, esses detalhes, cara, isso, aí eu não digo que é furar a bola, são os detalhes, a gente conseguir entender, a gente estuda pra caramba o adversário, os jogadores estudam também, tem vídeos individuais, tem as informações que a gente passa, isso é detalhe. Então, um campo extremamente irregular como esse, uma finalização do centro, a tendência de dar um rebote é enorme. Aí deve ter provavelmente o jogador dele estava em condição normal, né? Porque tem o VAR e não teve a verificação e etc. Da onde a gente está aqui fica difícil de falar. Mas eu acredito que furar a bola não, porque a gente tem que ter a maturidade para entender que determinado tipo de lance nós temos que definir. Se é uma falta, a gente precisa ter um pouco mais calma na hora de cobrar. E aí o lance é lance de 5 segundos, cara. Né? O lance da falta pega, bate, toca, cruza, gol. Então, é muito detalhe para um jogo que é de acesso. A equipe do Brusque não chegou nessa condição à toa, né? Então consegue ser extremamente eficiente. E nós, infelizmente, nós demos as condições para eles nos punirem, mesmo estando com o jogo, como a gente falou e vocês analisaram, um jogo totalmente controlado, onde a equipe foi melhor, nós somos melhores que eles. Mas o que conta é a bola na rede. Então, nesses momentos de definição, a gente precisava estar mais ligado. Né? É a cabeça, é desafiador, cara. É desafiador pra caraca. Não podíamos e não merecíamos. Mas acreditamos, tem 3 jogos para jogar e nós vamos à vida para esses 3 jogos. Obrigado, professor. Obrigado pela resposta. Boa viagem de retorno. Obrigado, Rafa. Obrigado, pessoal. Na sequência, envio a coletiva para vocês. Valeu. Obrigado.